E nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo da minha receita pessoal de um delicioso empadão sem tampa com recheio de carne seca e banana da terra. E para você não errar nessa produção, observe todas as dicas e todos os segredinhos. Vamos lá para o passo a passo da nossa maravilhosa receita? Para o recheio da nossa maravilhosa receita, vamos precisar de 500 gramas de carne seca. Tem gente que chama esse tipo de carne de sertão, de carne seca, de carne de colocar no feijão, de carne do sol. Eu não sei como você chama aí na sua cidade. E eu cozinhei e dessalguei, cozinhei na panela de pressão por 20 minutos e agora eu vou passar no processador. E quando você for fazer esse tipo de receita, corte a carne assim, ó, em cubos, porque fica melhor de passar no processador. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de cebolinha, 2 colheres de sopa de tomate seco. Se você não tiver o tomate seco, você pode colocar o outro tomate, só tenha o cuidado de remover as sementes, uma cebola cortadas em cubinhos e um dente de alho ralado no lado mais fino do ralador. Vou colocar aqui em média 3 colheres de sopa de azeite. Você pode colocar óleo também, pode refogar, fica muito bom. E temos aqui a banana. Essa banana aqui eu conheço como banana da terra. Eu vou cozinhar as bananas no vapor. Vou usar apenas 2 bananas. Corte as bananas em cubos. Agora eu vou processar a carne. E se você não tiver o processador, você pode usar o liquidificador na função pulsar. Olha só, pessoal, o ponto é esse aqui. Não processe até virar uma pasta. Tem que ficar assim. E esses pedacinhos assim, ó, esse tipo de carne sempre tem algum pedacinho de gordura. Aí você tira para que o salgado fique bem delicado, tá bom? Olha só, pessoal, a quantidade. Bastante, né? A nossa banana aqui, ó, já está cozida. Olha só o ponto. Reserve as bananas. Não deixe ficar muito mole não, tá, pessoal? É só ferver um pouco ali, coisa de 2, 3 minutos. Aí você já tira. Não deixe ficar mole não. Uma coisa para você escrever aí no seu caderninho. Cuidado com o sal, porque essa carne ela já é salgada. Eu dessalguei essa carne e deixei aqui o ponto do sal no ponto certo. Tenha cuidado para você não estragar a sua receita, tá bom? Agora aqui, ó, eu vou refogar. Refoga a cebola até que ela fique bem translúcida, transparente. Pronto, pessoal, nosso recheio já está no ponto. Tudo isso aqui eu fiz com fogo baixo, tá? Desligue o fogo. Olha só, pessoal, que recheio lindo. Bonito, né? Olha só. Ai, gente, cadê meu like? Vou esperar. Não acredito que você tá assistindo e ainda não me deu meu like. Muito obrigada. Ai, pessoal, eu brinco assim, mas falando sério agora, preciso de uma ajuda de vocês. O YouTube, ele mostra pra mim que as pessoas estão assistindo e não estão se inscrevendo. Eu preciso que você me ajude a ajudar mais pessoas se inscrevendo. O botão de se inscrever é um botão vermelho. Aí você vai clicar aqui, ó, inscrever-se. Porque tem pessoas que no momento não têm condições de pagar um curso para fazer salgados. E você fazendo isso, se inscrevendo, compartilhando, dando seu like, tudo isso, o YouTube, o que é que ele faz? Ele entende que as pessoas gostaram do vídeo e que outras pessoas devem assistir, pessoas que trabalham com salgados, sabe, pessoal? Então eu preciso dessa ajuda sua. Me ajuda aí, gente, por favor. E aqui agora, é só misturar. Misture com cuidado para que a banana não se desmanche, sabe?
O nosso recheio já está no ponto. Olha só. Bonito, né? Vamos fazer a massa. Para a massa eu vou usar 400 gramas de farinha de trigo sem fermento, 120 gramas de margarina com 80% de lipídios e essa margarina está gelada, 100 ml de creme de leite, o creme de leite também está gelado, uma colher rasa de chá de sal, em média 5 gramas de sal, tá, pessoal? Não coloque muito não, porque o recheio ele já é um pouquinho salgado. E aqui eu tenho 30 ml de água. Eu não vou colocar de início essa água aqui, essa água está gelada. Por que que eu não vou colocar logo aqui? Porque o ponto da massa depende da farinha de trigo, porque tem farinha de trigo que elas são mais úmidas e outras são mais secas. Aí pode ser que eu precise, mas eu não falo isso para lhe assustar não, e não é para você desistir da receita, é para que você tenha conhecimento. Se a farinha de trigo ela for úmida, você não vai precisar colocar água. Logo, logo dá o ponto. Eu começo misturando com o garfo, porque você tem que trabalhar com essa massa, com ela gelada. E se eu misturar aqui com minhas mãos, a palma de nossas mãos, ela é quente. Aí vai começar a derreter aqui, sabe, pessoal? Quando você for fazer a sua massa aí, misture desse jeito aqui, ó. Como se você fosse amassar uma banana, sabe? Não misture em formato assim, ó, de círculos, não, para não desenvolver o glúten da massa. Se você seguir o passo a passo, sua massa vai ficar show, viu? Eu já percebo aqui que a massa está com uma aparência de farofa. E só agora eu posso colocar a mão na massa. Olha, misture assim, ó, como se fosse um gancho. Eu vou precisar colocar aqui, pessoal, um pouquinho da água. Essa farinha que eu estou usando, ela é uma farinha seca, porque não deu ponto aqui ainda. Eu faço assim, mas olha, desmancha. E ela se desmancha assim, ó, facilmente. Então, você vai, olha, ó o pouquinho que eu usei, somente isso aqui, ó. Aí eu vou ver. Vou precisar colocar mais um pouquinho. Pronto. Eu acredito aqui que eu coloquei em média 10 ml de água. Olha só, ela se une aqui, ó, facilmente. Já deu ponto. Eu não preciso colocar mais água aqui. Você só vai saber a textura da massa quando você começar a fazer. Termine de unir a massa na bancada desse jeito aqui, ó. Agora eu vou colocar a massa dentro de um saco plástico e vou levar para a geladeira e vou deixar descansar por 10 minutos. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque você tem que trabalhar com essa massa gelada. E como eu trabalhei aqui unindo a massa, ela descongelou um pouco. Aqui eu tenho um refratário. Eu vou abrir a massa aqui dentro. O tamanho desse refratário, o comprimento dele é de 20 centímetros, a largura de 12 centímetros e a profundidade é de 7 centímetros. E eu preciso abrir a massa que pegue aqui nas laterais. A nossa massa já descansou. E olha só a qualidade da nossa massa, pessoal. Perfeita, né? Ela não é uma massa totalmente quebradiça. Ela é uma massa, eu costumo chamar de semi-elástica. Aqui eu tenho um rolo de massa ajustável e tenho os anéis. Anéis de 10 milímetros, 6 milímetros, 3 milímetros e 2 milímetros. O anel que eu vou abrir a espessura da massa vai ser esse daqui, ó, de 3 milímetros. Mas se você não tiver aí o rolo de massa ajustável, você não vai deixar de fazer, porque você não tem. Aí você pode estar se perguntando, como que vai ser essa espessura se eu não tenho como medir 3 milímetros? Eu costumo usar o espeto de churrasco ou palito de churrasco.
Vai ser um pouquinho mais do que esse aqui, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como que vocês vão medir com esse kit aqui maravilhoso que eu amo. Pra quem já me acompanha aqui no canal, sabe que eu amo esse kit aqui. Toda espessura de massa, eu gosto de usar esse. Funciona assim perfeitamente. Eu costumo abrir a massa em um pedaço de saco plástico. E esse saco plástico, para você que já me acompanha aqui, né, sabe que eu uso ele várias vezes. É um saco plástico qualquer, tá, pessoal? Ele só é um pouquinho mais grosso, mas os outros também funcionam. Eu só jogo fora depois que ele tá bem amassadinho. Eu lavo e uso. Escolha um pedaço de plástico maior do que o comprimento e a largura que você vai abrir a massa, tá? Por cima, você vai colocar o outro pedaço de saco plástico. E agora é só abrir. Prontinho, pessoal. A nossa massa aqui já está com a espessura de 3 milímetros. Aí, como eu falei, você pode usar isso aqui, ó, como referência. O palito, olha só. Você pode usar o palito, tá? Fica essa dica aí, escreve aí. Deixa eu medir. Olha só, pessoal. Vai dar, tá vendo? Vai passar, mas não tem problema não. Aí você vai tirar um plástico e vai deixar o outro, porque ele vai servir de base para você. Aí você vai encostar um pedaço da massa no refratário e vai apoiar assim. Acerte as bordas. Tenha o cuidado de cortar bem próximo à borda. Se eu fosse fazer esse empadão tradicional com tampa, eu iria usar esse restante aqui de massa. Mas aí você aproveita, faz qualquer um outro salgado aí. A intenção hoje aqui é falar do nosso empadão sem tampa. Olha só a espessura da massa. Perfeito, né? Olha aqui o fundo, todo forrado. E assim você padroniza o seu empadão aí. Fure um pouco. Para que a massa aqui, ela não crie um vácuo e levante, sabe? Escreva uma dica aí no seu caderninho. Não coloque o recheio quente, porque se você fizer isso, vai escaldar a massa do seu empadão. E aí não fica legal, né, pessoal? Acerte para que o recheio fique bem nivelado aqui. Porque eu preciso de uma sobra aqui. Eu vou mostrar para vocês a quantidade que eu preciso. Olha só. Mais ou menos o quê? Um dedo, viu, pessoal? Aqui, ó. Para finalizar, eu vou usar 100 gramas de requeijão cremoso. É a metade do copinho. Você pode usar a marca aí de sua preferência. Um ovo, 20 ml de leite. Para você ter noção aí, anote aí no seu caderninho, 20 ml de leite equivale a 2 colheres de sopa de leite. E você pode finalizar com cebolinha, com salsinha. Você escolhe aí o cheiro verde que você quer usar. E o ovo aqui, eu vou remover a película.
O meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. Nunca coloque para assar com forno frio, tá bom? Observe aqui bem de perto que o creme que eu fiz fica bem próximo à borda. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 25 a 30 minutos. Escreva uma dica aí no seu caderninho. Não tire da forma com ele quente assim. Deixe ele terminar o processo de cozimento dele. Se você quiser tirar, cortar os pedaços, pode. Mas como o recheio é um recheio cremoso e a massa é uma massa amanteigada, corre o risco de esfarelar. Então, deixa ele se firmar mais um pouco. E agora aqui eu vou cortar, porque eu quero que vocês vejam a beleza desse empadão. Vou tirar aqui com garfo que fica melhor, viu, pessoal? Gente do céu, não, deixa eu mostrar aqui por outro ângulo. Olha só, pessoal. A massa, recheio, o nosso creminho. Esse empadão é assim, nota 1000. Olha, aqui por baixo. E agora eu vou experimentar, né? Gente do céu. Que sabor maravilhoso. Não, sério, vocês precisam fazer aí. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!